Bem-vindo, peregrino! Esse vídeo é pra você que é fã de ficção científica e de quebra também é fã de trajetórias messiânicas, de análises climáticas e dilemas envolvendo crianças super inteligentes que foram simplesmente cortadas do último filme sem nenhuma razão aparente. Ó, a gente vai falar de Duna. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo, permitirei que ele passe por cima e através de mim e, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Este é o texto completo de um provérbio Bene Gesserit e está espalhado nos vários momentos do grande livro escrito pelo Frank Herbert chamado Duna, lançado em agosto de 1965. Duna é uma das maiores ficções científicas já lançadas e levou o autor, inclusive, a ganhar um prêmio Nebula e também o prêmio Hugo. São dois dos maiores reconhecimentos possíveis no universo da literatura. Duna também foi adaptado em várias outras mídias. Talvez seja melhor você fugir da adaptação do David Lynch em 1984. Melhor não ver o Sting sendo um jovem Harkonnen. Também já virou série nos anos 2000, tendo William Hurt como Leto Atreides e uma continuação tendo o James McAvoy e a Jessica Brooks como os gêmeos Atreides. Bom, eu não posso dar muitos spoilers, tá bom? Mas é melhor você ir ler os 6 livros da franquia e mais os outros 20 incríveis livros escritos pelo filho do Frank Herbert e ainda outras pessoas que contribuíram. Mas, como talvez você não vai ler 26 livros, fica com os últimos filmes lançados, que são esses dirigidos pelo Denis... vai de novo. Tem que ir do mais, porque tem vídeo, esquece. Não é só áudio. Mas como talvez você não vai ler 26 livros, fica com os últimos filmes lançados, dirigidos pelo Denis Villeneuve, com a trilha sonora do grande e único Hans Zimmer. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha... Com a Zendaya e também com o Timothée Chalamet, que fazem a dupla Chani e Paul Atreides. E temos também a mãe de Paul, personagem principal, que é a Jessica Atreides, uma Bene Gesserit, que é interpretada pela Rebecca Ferguson. Duna, como você já deve saber, gira em torno de uma narrativa caótica para entender o que o verdadeiro poder faz com o ser humano. Entre dominar todo o universo, controlar o imaginário de uma população inteira e transformar um planeta desértico, cada personagem deve lidar com seus próprios dilemas interiores. A Jéssica, que é uma Bene Gesserit, ela passa bastante por isso, e várias vezes. E por essa razão ela recorre ao ditado que eu citei logo no início do vídeo. O seu filho Paul também vai recorrer diversas e diversas vezes durante toda a história e falar consigo mesmo: o medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. A Jéssica repete o provérbio da ordem mística das Bene Gesserit, da qual ela faz parte. É uma ordem exclusivamente de mulheres que trabalha manipulação genética, influencia decisões das grandes casas do livro e joga um terrível e perigoso jogo político. O tempo todo tentam ganhar uma luta contra o medo. O medo de perder o filho, o medo de não ser aceito, o medo de fugir do controle, o medo de estragar tudo. E você tem medo do quê? É algo que não acontece com a gente, certo? A gente não tem medo, não é mesmo? Esse sertão aí todo aí, ó, entendeu? Não tô com medo não, mas pô, sozinho também não dá não. Vou recolher as caras e tô indo embora, supervisor. Certo? O medo não pode matar a nossa mente, não é mesmo? Certo? Ou você acha que a nossa sociedade vive envolvida por esse sentimento? E olha que eu não tô falando do medo que é lá do Divertidamente, aquele sentimento lá daquele desenho da Pixar. É algo muito, mas muito mais complexo. Muito mais do que o simples e infantil medo de amar. A nossa sociedade, veja, ela está embebida em medo. Sim, medo. Você acha que não? Aonde você esteve nos últimos anos? Será que você não tem visto as discussões que estão presentes nas redes sociais? Isso não mostra um povo sem medo de discutir ou discordar ou falar a sua opinião. Na verdade, tudo que nós fazemos como sociedade hoje mostra o quanto somos um bando de anões resmungões que não conseguem desfrutar do vinho oferecido com desconfiança de que seja uma água suja. Talvez o medo já tenha assassinado a nossa mente, porque o medo movimenta o ser humano.
Nós agimos pelos nossos impulsos últimos com o instinto de sobrevivência, pelo medo. O medo faz o nosso coração palpitar, a nossa mente pensar e as nossas pernas correrem. É claro que esse medo de sobrevivência, esse mecanismo de defesa que temos em nós, é só uma ilustração filosófica por trás do medo real que percorre toda a nossa cultura. Isso é porque vivemos em uma cultura envolvida pelo medo. Alguém já disse, a nossa sociedade ocidental fixou-se na segurança, embora tenha se tornado propensa ao nervosismo e ao pânico. Nós queremos combater os nossos medos, do mesmo jeito que Jéssica e Paul Atreides fazem. Mas será que fazemos isso do jeito certo? Será que o pânico e o terror têm paralisado a nossa vida ou nos dado um impulso necessário para organizar todo o nosso coração? C.S. Lewis, o grande literato e filósofo amador, já deu a letra sobre isso. Se a natureza é tudo o que existe, e não há vida, não há Deus ou alguma fonte muito diferente fora da natureza, então toda a civilização humana eventualmente morrerá com a morte do Sol. Assim, a humanidade se revelará como um lampejo acidental e não haverá ninguém para sequer lembrar dela. Certamente, bombas atômicas podem encurtar toda a sua duração mais do que poderia ter sido, mas mesmo que todo o negócio tenha durado bilhões de anos, falamos sobre a civilização humana. Mesmo se a civilização humana durar bilhões e bilhões de anos, isso seria infinitamente curto em relação aos oceanos de tempo morto que a precedem e a seguem. Então, realmente não importa se ela termina um pouco mais cedo. Então, meu querido Paul e minha querida Jéssica, o medo só mata a mente porque ele ocupa toda a nossa mente. Chamamos de conspiração e temos receio de tudo. Ele só poderá ser vencido, de fato, se completamente houver algo ainda mais aterrorizante que o medo que você tem. Se houver um outro medo que ridicularize esse medo atual. Enquanto você tentar derrotar o seu medo sozinho, você será deixado com o pior tipo de todos os medos, que é você mesmo. E sempre um novo medo ocupará a sua mente. E assim, morta, a sua mente rodará em falso. Uma lâmpada que nunca se acenderá. Você duvida disso? E se você experimentar se dobrar diante de um temor muito maior que todos os outros medos? Sim, o medo mata a mente, mas o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que eu quero te dizer é que o medo de Deus ajusta todos os nossos medos. O temor no devido lugar ao Senhor, que é algo muito mais profundo do que um simples medo do escuro, nos apresenta o seu verdadeiro amor. E esse amor lança fora todo medo. Você concorda com essa reflexão? Discorda? Deixa nos comentários a sua percepção. Você quer falar mais sobre Duna? Sobre o Messias? Sobre a especiaria e vermes gigantes? Deixa aí seu comentário, curta esse vídeo, já assina o canal e não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Falou, até a próxima.